Bora pro nosso acordar da vizinha, aquele momento que você traz cor, luz, vida, sentido, saúde para o seu dia e para a sua vida. Entrou uma ligação aqui de WhatsApp, de direct da Sara. Acho que ela ligou sem querer, a Sara vizinha. Mas vamos lá, bora minha gente. A gente cai, mas a gente volta. Vamos iniciar nosso dia com saúde, com bom dia. Olha a Lari aí, Vitor, Aline, bem-vindos. Bora começar aqui. A humanidade precisa hoje de mais sabedoria para viver. Nós precisamos de mais sabedoria para viver. Quanto mais sabedoria a gente tiver, melhores decisões a gente toma. E da sabedoria vem a nossa capacidade de manter a calma e o silêncio interior, mesmo diante das situações desafiadoras e barulhentas do dia a dia. Quanto mais sabedoria eu tiver de entendimento sobre quem eu sou, melhor eu vou lidar com as situações, porque eu vou conseguir manter calma e silêncio, fazer aquele silêncio de observar a situação e falar, tá, isso daqui tá acontecendo, é desafiador. Como que eu lido com isso? O que a vida tá me convidando a aprender sobre isso? Quem estava no nosso encontro de vizinhas de ontem, a gente fez o segundo encontro do Clube do Livro, do Desperte o Seu Gigante Interior. E a gente falou sobre o poder das perguntas inteligentes. Quanto mais inteligente forem as perguntas que eu me fizer e fizer para as pessoas, mais inteligentes serão as respostas, mais a gente evolui. Só que muitas vezes a gente está num desafio e a gente só fica ali olhando para o menos, olhando para a lamentação. E eu trouxe até uma passagem de um homem que sofreu um acidente aéreo e estava ali dentro de um hospital, várias pessoas que sofreram um acidente, as pessoas queimadas, paralisadas, sem alguns membros do corpo. E quando ele acordou, daquele momento que ele se viu queimado e paralítico, ele viu um monte de pessoa do lado lamentando o que estava acontecendo. Só que ele escolheu começar a se fazer perguntas diferentes. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa ainda melhor? E ele foi se fazendo perguntas, ele foi obtendo as respostas e ele virou uma inspiração para as pessoas. E fez muito sucesso através desse desafio dele. Então, pegue aquilo que não tá legal e comece a fazer perguntas inteligentes. Veja e ouça essas respostas que você vai ter internamente. Não é preciso nada além disso. A gente pensa que é algo, Não, é isso. Não se precisa nada além disso. Manter a calma, olhando e ouvindo a situação, ativa a inteligência que existe dentro de você. Você está no olho do furacão. Você tem duas alternativas: continuar ali, se machucar e não resolver nada, ou dar um passo para trás, olhar de fora e começar a enxergar a situação como uma oportunidade. Sai dessa situação, você não é a situação, sai dela. E começa a observar, começa a ouvir e começa a ativar essa sabedoria interior que existe dentro de você. Bom dia, Nailê, bom dia, Jace, bora chamar as amigas. Então, deixe que a calma interior oriente as suas palavras e ações. Agora, vizinha, me fala uma coisa. Se você já acorda o dia fazendo, acontecendo, olhando a vida dos outros na internet, assistindo um telejornal, você vai estar nesse lugar de manter a calma interior? Você vai conseguir acordar centrada em você? Não vai. Você vai estar acordada com a sua cabeça a mil, pensando em mil coisas,
com uma mentalidade voltada para problema, não para solução, e isso adoece completamente o seu corpo, porque começa a liberar cortisol numa quantidade maior, começa a interferir na sua insulina, começa a interferir no seu intestino, que interfere nos seus pensamentos, que interfere nas suas emoções, e a gente vai entrando num círculo doentio. O barulho mental, ele pode gerar uma enxurrada de sentimentos, tornando você vítima dos altos e baixos emocionais que você mesma cria. Nós é que criamos a grande maioria dos nossos problemas, através do nosso barulho mental, da nossa cabeça, que não para de conversar, de falar, de querer chamar a nossa atenção o tempo inteiro. Sem o silêncio, você provavelmente continuará reagindo aos estímulos negativos oferecidos pelas notícias, pelas outras pessoas e pelos próprios sentidos físicos. Sem silenciar, você vai ficar nesse lugar de reação a tudo o que acontece. Nada justifica um comportamento exagerado. O excesso das emoções, ele gera descontrole. Gera confusão, compulsão, fúria e discórdia. Por isso, o ideal é você intensificar o seu trabalho interno, o seu conhecimento interno sobre você, até que os estímulos de fora não te incomodem. Vizinha, a vida vai continuar acontecendo. E uma coisa que é muito bacana com quem se conecta comigo e começa a fazer o seu movimento, é que assim, vocês começam a mudar alguns comportamentos. Esses comportamentos começam a mudar a visão de vocês em relação ao mundo, às pessoas. E aí vocês têm aquela sensação de que as pessoas mudaram. Não é que as pessoas mudaram. Você mudou. E através do seu exemplo, da sua energia, da sua postura, dos seus comportamentos, você inspira aquela pessoa a se comportar de uma forma diferente. Mas a mudança, ela não começa fora, ela começa dentro. Se você quiser mudar alguém, alguma situação, algum resultado, mude você. Quando você entender isso e começar aqui dentro, o mundo fora magicamente começa a responder a essas mudanças. É preciso ser mestre das suas paixões e não escrava delas. Isso é muito forte. O mundo é um reflexo do que você pensa. O seu mundo é um reflexo do que você pensa. O mundo é o mesmo para todas nós. Ele é um reflexo do que você pensa. E essa é a lei da vida. Se a sua mente é boa, se a sua mente é saudável, o mundo será bom e saudável. Se a sua mente é negativa e doente, o mundo será negativo e doente. Mude o padrão do seu pensamento e o seu mundo mudará de forma positiva. Quando a gente começa a entender por onde começa a minha mudança, a minha cura, ela começa no pensamento. O pensamento, ele vai gerar um sentimento. E esse conjunto de pensamento com sentimento vai fazer a gente agir ou paralisar. Só que a gente faz isso no dia a dia super no automático. E o convite aqui para você viver uma vida saudável, uma vida se sentindo bem, é você fazer o caminho inverso. Hoje eu estava assistindo uma aula falando de longevidade. E essa aula de longevidade falava assim, que o melhor caminho para você viver a longevidade ao longo, da sua vida é você viver a felicidade interna, ativar essa alegria, essa felicidade. Ah, mas Joy, nesse mundo como que eu faço isso? Você faz decidindo. Decida quais são as músicas que você escuta, quais são as pessoas que você escuta, se relaciona,
Quais são os canais que você assiste? O que você faz na internet quando você abre o seu celular? Tudo isso vão ser escolhas. Desde 2019 eu falo isso pro meu esposo quando eu comecei a despertar. Ele, mas você não assiste mais TV, telejornal? Porque naquela época eu assistia muito. Aí eu falei pra ele, eu entendi uma coisa, que eu tenho o poder da decisão, o livre-arbítrio está comigo. Então, se eu desejo assistir alguma coisa, eu posso ligar num telejornal e ver um monte de tragédia, ou eu posso ligar o meu computador e ficar vendo as Ilhas Maldivas, Paris, Londres, ou seja lá onde você quiser. É uma decisão. A minha decisão, ela vai gerar uma emoção. E essa emoção vai começar a me levar para um resultado. Então, se eu tô lá vendo um telejornal, eu tô pensando, a vida, ela é difícil. Eu tô sentindo medo, angústia, raiva, tristeza, ansiedade, porque parece que só tem daquilo, só tragédia o tempo inteiro, só desafios. Se eu olho as Ilhas Maldivas passando no meu computador, eu tô lá conectada à natureza, aquela beleza, aquela imensidão, aquela abundância de natureza. No primeiro cenário, o meu corpo ele começa a liberar cortisol e adrenalina que vai me corroendo por dentro. Porque é um cortisol e uma adrenalina extra aquilo que o meu corpo naturalmente vai produzir para eu poder viver o meu dia. Se eu estiver do outro lado, olhando imagens, lugares, coisas que me trazem paz, que me trazem calma, eu vou estar vivendo uma outra realidade. O meu corpo vai estar liberando dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, os hormônios do bem-estar. E isso vai me levar para um outro lugar. Então, as nossas escolhas, elas ditam sobre os nossos resultados. Mude o padrão do seu pensamento e mudará o mundo de forma positiva, o seu mundo. É por meio do controle do intelecto sobre as suas emoções, né? Quando você tem a consciência, quer controlar alguma coisa? Começa a ficar mais presente na sua vida e controlar as suas decisões. É isso que você consegue controlar. Então é por meio do controle do intelecto sobre as suas emoções que você viverá livre. Deixa eu ver o que a Vivi está colocando aqui. É verdade, quando mudamos nosso comportamento, as pessoas questionam. Ué, mas você não fazia isso? Sim, eu fazia, mas agora não faço mais. Eu mudo o meu comportamento, mas a visão das pessoas em relação a mim gera uma resistência para uma nova imagem minha. O que acontece? As pessoas, elas são grandes atores na nossa vida. E elas vêm com essas provocações, com essas perguntas, com esses questionamentos. Elas vêm provocando a gente de diversas formas, só para a gente mostrar realmente para a vida. É isso que eu decido, é essa vida que eu decido viver, construir a partir dos conhecimentos que eu estou tendo, ou não. É verdade, eles estão falando que eu sempre fui assim e eu não consigo mudar mesmo. Eu até tentei, mas eu não consigo. Acontece que quando a gente vira e a gente se posiciona diferente, sim, eu era assim, eu tô entendendo, tô tendo outros entendimentos sobre mim, sobre as minhas escolhas, e eu tô escolhendo viver diferente. E eu tô escolhendo fazer diferente. Eu era, eu não sou mais. Quando a gente se posiciona assim, as pessoas começam a aceitar a gente do jeito que a gente é. Por quê? Porque a gente se aceitou antes. Quando eu não aceito a minha mudança, o outro também não vai aceitar. Então, nossa, você mudou, que bom. Eu mudei e eu tô me sentindo maravilhosa nesse novo momento.
E ponto, não fica entrando em detalhe o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer. Nossa, mas isso te incomodava tanto, agora você nem faz nada. Pois é, tá vendo? Eu tô me sentindo maravilhosa, né, nesse lugar. Pra mim tá mais leve, tá mais feliz. E vai viver a vida. O outro ele vai estranhar, porque ele te viu uma vida inteira vivendo padrões, repetindo situações. Quando a gente muda, as pessoas elas sentem. Só continua. Porque essas são as resistências que estão ali para te questionar. E aí, você vai mudar mesmo ou você vai continuar se contando historinha? Ou você vai continuar indo pelos ambientes, pela influência das pessoas? E aí eu falo para vocês que eu trouxe muito ontem no nosso encontro de vizinhas. É desafiador você estar nesse lugar que as pessoas questionam. Não é, mas você não fazia isso? Mas é muito mais desafiador você ficar no lugar que você fazia isso. E ficar o tempo inteiro se colocando em relações doentias, vivendo e gerando emoções doentias dentro de você, que vão te adoecer. Então é muito mais desafiador a gente viver essa vida escassa que a gente aprendeu e que a grande maioria das pessoas vive e resiste em mudar e fica se contando historinha, inclusive para estar aqui com a gente aprofundando tudo isso, seja no acordar ou seja mais profundamente dentro da vila. É nesse lugar que elas escolhem viver. Até uma hora que elas não aguentam mais, elas falam, tá bom, eu vou. Aí elas vêm e veem que tem uma outra vida diante da vida. Só continua, vem para a Semana da Saúde do Futuro. E você que não é nossa aluna ainda, a gente está te esperando na Semana da Saúde do Futuro. Para a gente começar a olhar para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional, para o seu bem-estar, para a sua disposição. Como é que você faz para começar a viver uma vida mais saudável? Então vem com a gente para a semana, aproveita o primeiro lote, ele tá por R$ 67,00, um valor super acessível para que você viva uma transformação realmente importante para esse seu primeiro passo de começar a se olhar e cuidar da sua saúde de uma forma diferente. A gente não veio nessa vida para viver uma vida de dor e sofrimento. A gente veio nessa vida para viver uma vida de evolução e realização. Vamos ver o que vai vir aqui hoje para nós. A vila é maravilhosa, é isso aí, Vivi. É a gente que constrói a vila maravilhosa, né? Um monte de vizinha maravilhosa, óbvio que ela vai ser maravilhosa. Essa cartinha aqui, ela sai bastante. E hoje eu vou olhar para ela no meu momento reflexão da tarde e eu vou perguntar o que ela tá querendo falar comigo, porque ela sai bastante aqui. E se eu fosse você, eu viveria a mesma coisa aí. Porque o universo, ele não brinca em comunicação. O fato de você escutar apenas o que você quer ouvir e enxergar somente o que você quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Eu vou me questionar se tem alguma área da minha vida que tem alguma coisa que eu preciso aprender, olhar, ouvir de uma forma diferente e eu não estou me permitindo. E se eu fosse você, eu faria a mesma coisa, tá? Presta atenção no alinhamento dessa carta com tudo que a gente falou hoje. Vou escrever ela no meu caderno, gente, babado, né, o negócio, ó. O fato de você escutar apenas o que você quer ouvir e enxergar somente o que você quer ver, pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. E isso diz muito em relação à saúde. Eu tô lá estressada, cansada, vivo irritada. Ah, mas é só uma irritação. Ah, mas é a perimenopausa. Ah, mas é porque os meus filhos não param. Ah, mas é porque eu tô cansada que eu não consigo parar. Vizinha, tudo isso tá te pedindo para você olhar mais para aquilo que você não tá olhando.
para você parar de ficar se contando historinhas e começar a ajustar o que a vida já está berrando para você que precisa de ajuste. Não normalize estar bem e não cansada e sobrecarregada. É isso. A gente não veio nessa vida para viver cansada, sobrecarregada, irritada, gritando com os nossos filhos, se culpando porque gritou com os nossos filhos ou porque brigou com o esposo. A gente veio aqui para se sentir bem, para viver uma vida feliz, realizada, próspera, saudável, evoluindo através dos nossos processos. E não nesse lugar de cansaço e sobrecarga. Esse lugar só adoece, não tem evolução e a gente começa a viver resultados péssimos em todas as áreas da nossa vida. Então eu estou esperando vocês na nossa Semana da Saúde do Futuro. Vem dar um chega nisso daí e começar realmente a criar uma vida mais saudável. Um beijo no coração de vocês. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente está aqui novamente. Envie esse acordar para pessoas que vocês entendem que é importante. E amanhã convidem as pessoas para estar aqui com vocês também. Sem evolução e com frustração, exatamente. Amei essas frases aí. A gente não veio para viver uma vida sem sentido. E uma vida sem sentido é uma vida que não tem evolução. Eu entro tanto no automático que eu fico fazendo todo dia as mesmas coisas. Isso machuca, adoece e distancia a gente de quem a gente verdadeiramente é. Beijo, vizinha!